E eu fiquei muito assustada, muito mesmo. Eu fiquei sem reação, sem saber o que fazer, com tanto de sangue que tinha na cara dela. Nossa. E a segunda foi na testa de novo. Caiu da escada, deu de testa com tijolo, na ponta do tijolo. Aí abriu e pegou mais 3 pontos. E eu já sem saber o que fazer. sem saber o que fazer. E aí, galera? Papai, mamãe, titio, titia, tudo bem? Então, hoje nós resolvemos fazer um podcast aqui com a Adria. Ela vai contar a experiência que ela teve recentemente com a filha dela. E não só uma, né, Adria? Foram várias. Sim. Conta aí, Adria, qual foi os sustos que essa menina te deu? Foram 7 corridas com ela. A primeira foi da testa, que ela escorregou na porta do banheiro. E tivemos que correr com ela pro hospital. E eu fiquei muito assustada, muito mesmo. Eu fiquei sem reação, sem saber o que fazer, com tanto de sangue que tinha na cara dela. Nossa. E a segunda foi na testa de novo. Caiu da escada, deu de testa com tijolo, na ponta do tijolo. Aí abriu e pegou mais 3 pontos. E eu já sem saber o que fazer. sem saber o que fazer. Aí a terceira foi na cabeça de novo, foi na parte de trás, pegou mais 2 ou foi 3 pontos de novo na cabeça. E fora os ouvidos, que ela enfiou coisas no ouvido. Qual era a tua reação, Adria? Quando Deus se deparava com a tua filha sangrando? Meu Deus, sem reação, sem saber o que fazer. A última vez que ela caiu, o pai dela que levou ela, porque eu não pude, por causa da minha bebê que tem 4 meses. E dos ouvidos dela, ela enfiou, a primeira vez foi um papel alumínio. Nossa. E eu fiquei tão agoniada. Imperativa, né? Descobrindo as partes do corpo, né? De uma forma diferente. Só para explicar um pouquinho aqui, recentemente, né, ela tá hospedada aqui na nossa casa, e aí a gente já tava se recolhendo, né, já tava assistindo até meu filme, tranquilo, e aí a Adria veio desesperada, Deus se anime, me ajuda. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela colocou um objeto no ouvido, eu não sei como tirar. Então, né, a primeira reação, lógico, dela vir comigo é ver que ela estava, né, meio que desesperada, sem saber o que fazer. Será que a gente leva no médico? Será que a gente espera mais um pouquinho? E aí eu conversei com ela chorando, né, Ana? Não queria contar o que tinha acontecido com ela, que é o normal de toda criança, né? Sim. Não quer contar, quer esconder, com medo, né? Mas aí a gente conseguiu conversar com ela falou, sim, eu coloquei um negocinho no ouvido. E aí eu fui lá, verifiquei, eu vou usar a técnica aqui para vocês verem como que é, né? Como funciona. Mas depois a Adria veio conversar comigo e falou que não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que isso aconteceu. Não é a primeira vez. Ai, foi horrível a sensação de pensar em levar ela no hospital, se eu levava ou não. Aí eu tive uma ideia de pegar uma pinça bem fina e tentar tirar. A primeira vez foi bem difícil. Eu já tava para desistir e levar ela no hospital. Então, você tava comigo, você viu a técnica que eu fiz. Sim, Você aprendi. viu que foi rápido, né? Sim, foi bem Então, rápido. Como que foi essa experiência pra ti? Ver que foi tão rápido, uma coisa que muitas vezes as mães, os pais ficam, né? Se você tivesse usado essa técnica antes, talvez não tinha demorado tanto pra sair. Sim. Né? Em relação também à contenção de hemorragias. Né? Eu creio que você vendo aqui nossa correria de fazer treinamentos, tudinho, eu acredito que você fica pensando, tenho que aprender os primeiros socorros porque minha filha é bem hiperativa, é saudável, não é ruim da criança. A criança precisa aprender algumas coisas, precisa descobrir algumas coisas, mas assim, como mãe, você precisa se preparar. Sim. E você foi mãe cedo, né? Assim como eu, a Ada também foi mãe cedo, e algumas coisas também tem que correr contra o tempo e aprender, né? Você se sente mais confiante, mais né? confiante, mais confiante. Sim.
em relação a levar mesmo ao pronto-socorro, né? E ver que muitas vezes não é tão grave, né, a situação. Você reconhecer um corte, ver que vai levar os pontinhos, vai levar uns pontinhos, mas não precisa se desesperar. E aí é só ficar em repouso, mais quietinha. Eu vou mostrar para vocês agora qual foi a técnica que eu usei para retirar o objeto aí do ouvido da Ana. Então, eu vou fazer aqui o procedimento que eu usei, né? O que acontece? O cotonete, ele serve para limpar o ouvido, né? Principalmente o ouvido infantil, né? Mas se você for colocar ele dentro do ouvido da criança desse jeito aqui, ele vai só empurrar o objeto. E o que eu fiz? Eu também ensinei essa técnica para a Adria. E aí eu coloquei ele bem curtinho, bem puxei o tanto que eu podia aqui, lógico, com as minhas mãos já limpas, já esterilizado. E aí enrolei ele, coloquei essa pontinha aqui vai me ajudar a enrolar o que tem lá dentro, o que tiver lá dentro e trazer para fora, né? E aí eu coloquei e puxei. Fiz o procedimento, eu coloquei e puxei. E ficou mais visível, mais fácil para puxar o objeto de lá. E eu puxei com a pinça, logo também esterilizado, passei álcool tudinho, tranquilo, consegui puxar. Mas o que acontece? Se isso acontece em casa, e como você falou, ela já colocou outras vezes, né, no ouvido, e você não consegue retirar, não continue tentando. Leve para o socorro, porque lá eles têm uma pinça própria, lógico, essa daqui não é tão própria, né? Mas lá eles têm uma pinça própria para retirada de objeto. Então é bem mais rápido do que você ficar cutucando, ficar mexendo e muitas vezes até piorar o quadro. Como que eu vou piorar o quadro? O ouvido da criança, o tímpano, né? Lá dentro, acaba sendo muito sensível, principalmente para a criança. E aí você pode inflamar ou então ferir ali aquele lugar e acabar fazendo com que a criança perca a audição. Isso é muito preocupante em relação a isso. Então, você conseguiu visualizar, conseguiu sentir segurança em retirar esse objeto, você retira. Se não conseguir, no caso dela colocar, sei lá, caroço de feijão, acontece muito com criança, né? O que a gente faz também? Outro procedimento que a gente usa é pedir para a criança fechar o nariz e como fosse desentupir quando contém água, aí ela vai desentupir e o objeto ele vai ser expulso através do ar para fora. A mesma coisa é o nariz. Se ela colocar alguma coisa no nariz, você fecha um lado e pede para ela, soa forte. E aí o objeto possa ser que ele saia. Se ele não sair, não tente ficar cutucando. Leve ao pronto-socorro que lá eles fazem a retirada de objeto estranho aí, de corpo estranho da criança rapidamente, né? E aí a mamãe vai aprender os primeiros socorros, né, mamãe? Mamãe precisa aprender os primeiros socorros, porque essa menina é bem imperativa, né? E você tem outra criança, né, de 4 meses, que é a Ayla, né? Ayla. E a gente estava até conversando há pouco que ela precisa também aprender os primeiros socorros em relação a desengasgo, que é importante. Toda mãe que tem criança pequena, principalmente bebê, precisa saber os primeiros socorros. E aí você vai conseguir ter mais tranquilidade, mais confiança em relação aos primeiros socorros a partir do momento que você aprende. Você teve outra visão vindo aqui, ficando aqui perto da gente, né? Aqui em casa, você teve outra visão de primeiros socorros. Sim. Sabe o projeto que a gente faz, que é fazer treinamento, né? Ensinar as mães, os pais que não sabem nada de primeiros socorros, né? E aí a Adria aprendeu dessa forma que a gente realmente precisa aprender. Que tem filho, criança em casa precisa. É obrigação, gente. É obrigação, obrigatório aprender os primeiros socorros. Verdade. Sobre o que você falou sobre primeiros socorros, eu tenho que aprender mesmo, me interessei muito. Minha irmã acabou de ter bebê, tem uma avó idosa também, e é muito bom ter alguém na família que saiba os primeiros socorros. As minhas filhas também precisam. Você tem uma irmã que acabou de ter bebê, né, recentemente. E é muito bom. É muito, eu creio que todas as pessoas precisam estar preparadas, né? Sim. Eu acredito que você possa fazer a diferença dentro da sua família estando preparado também. Vocês têm quantas crianças ali no meio ali? São quantas crianças, sabe mais ou menos? Muitas! Uma base de umas 10 crianças. 10 crianças? Sim. Nossa. Muito. Ai, tu já pensou?
Lá, como que acontece o SAMU? Se você chamar, ele chega rápido, né? Muito difícil a gente chamar o SAMU e ele chegar rápido. E pra gente ir no Perder tempo? Perder tempo é muito arriscado. E pra chegar no hospital é de 30 a 20 minutos. Também, né? Sim. Então é bom mesmo. Essa questão, né? É bem importante a gente falar a questão do SAMU, de bombeiros, de emergência, da assistência hospitalar, pré-hospitalar, né? Porque o que acontece? A gente acha que os bombeiros, os médicos, paramédicos, os socorristas vão chegar a tempo, mas muitas vezes não conseguem chegar a tempo, porque as primeiras pessoas que estão no local do acidente com criança, principalmente de acidente doméstico, são os pais. Somos nós, né? É você, é seu tio, é sua avó, né? É parente próximo. Então é importante mesmo a realização, aprender a manobra de desengasgo, procedimentos de contenção de hemorragia, como você teve aí uma criança, né, a Ana, que teve vários cortes aí. Sim. E precisou fazer contenção de hemorragia, né? É sempre bom ficar preparado, né, Ana? Para um caso que aconteça, sua mãe possa, né, ser a super mãe e conseguir fazer os primeiros socorros aí antes de chegar no hospital. Sim, né? Muito interessante. Então vamos ficar aqui com mais um podcast com a nossa convidada de hoje, a Adria, né? E a Ana, imperativa demais, inteligente demais. E aí a gente aguarda os próximos vídeos aí. Se você quiser deixar algum comentário, algum acidente que você presenciou, você pode colocar aqui. Se quiser também participar do nosso podcast, se inscreva aqui, entre em contato com a gente, que o nosso suporte, até eu mesmo, vou responder você. Até o próximo vídeo.